Olá, eu sou o professor Anderson e essa é a nossa primeira aula de Literaturas de Língua Portuguesa 1. Nessa nossa disciplina, nós tratamos da literatura de língua portuguesa durante muitos séculos. O conteúdo, de fato, é abrangente. Começa no século XII e a gente vai estudar até o século XVI. É distante da gente, é distante daquilo com o qual nós estamos acostumados a ler. Entretanto, é muito curioso, é muito interessante, além de ser ricamente literário, ricamente artístico. Por conta disso, é muito bacana dizer para vocês que estou muito feliz, sempre feliz de poder trabalhar esse conteúdo, porque é muito bacana mesmo. Nessa aula, a gente vai tratar de trovadorismo e humanismo. Vamos lá no quadro para a gente começar a partir do nosso resumo. A competência dessa nossa unidade de ensino é refletir sobre a formação da literatura em Portugal e em língua portuguesa e seus dois períodos iniciais, o trovadorismo e o humanismo. Contexto de formação da literatura em Portugal, a poesia trovadoresca, o humanismo em Portugal, literatura portuguesa, trovadorismo em Portugal, humanismo em Portugal. Título da aula, literatura portuguesa entre os séculos XII e XIV. Portanto, a gente fala aqui ainda de Idade Média. A gente está falando de um tipo de contexto, de um modelo, de uma ideia, de uma sociedade que a gente não conhece muito, porque está muito distante da gente. É essa a primeira ideia para que a gente possa pensar a nossa aula, para que a gente possa pensar da situação em sala de aula. Vamos lá para o quadro para ver o convite ao estudo. Nós temos 3 questões aqui que norteiam a nossa aula. A ideia geral aqui, o que era o galego-português? Essa é a expressão que todos nós já ouvimos lá na educação básica, porque é parte dos conteúdos que vocês trabalharão como professores da educação básica, né? O galego-português é uma expressão muito específica, né? Mas a palavra galego ganha muitos significados aqui no Brasil, ela é muito diversificada por conta do tamanho do país mesmo, mas aqui galego é bastante específico e a gente vai começar tratando do galego-português. Qual é a origem da literatura em língua portuguesa? Quando nasceu a literatura em língua portuguesa? Quais as características dessa literatura e como ela se desenvolveu para ser essa literatura que nós conhecemos hoje? E por último, trovadorismo e humanismo representam uma sociedade, trovadorismo e humanismo representam a sociedade medieval portuguesa? A primeira coisa é pensar que a sociedade medieval portuguesa é bastante característica, ela tem por intenção juntar muita gente diferente. Essa é a primeira coisa. O povo português é tão miscigenado quanto o brasileiro, se não mais. Porque ali era sempre uma região de comércio intenso. Mesmo nos séculos anteriores, a invasão muçulmana na Península Ibérica, que começa por meio do século VII. A partir daí, há uma intensificação da vida na Península Ibérica, um domínio mouro que enriquece esse lugar, e a partir do século XII, que é quando nós vamos começar a estudar agora, há uma reconquista cristã desse espaço no sul da Europa, né? Mais especificamente, uma parte do litoral da Espanha, que vai depois se tornar, por conta também desses processos de batalha da reconquista cristã, um outro país que nós conhecemos como Portugal. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente começar agora vendo os conhecimentos prévios. A literatura portuguesa compreende 8 séculos. Os primeiros registros datam do século XII, quando se inicia a expulsão dos árabes da Península Ibérica e a formação do Estado português. Portanto, a gente está falando de um momento que tem como marco uma questão política territorial. Primeiramente, os relatos foram escritos em galego-português, a gente já viu, né, a questão. O que é o galego-português? Isso ocorreu em função da integração cultural e linguística existente entre Portugal e Galícia. E aí vocês verão que Galícia também é um nome que varia. Nós aqui no Brasil usamos mais Galícia. Em algumas regiões de Portugal eles usam Galiza com Z, Galiza, que é o nome original.
Essa região, pertencente à Espanha, é um estado autônomo, né? Na Espanha, eles não se constituem como uma república federativa, que é o nosso modelo. Eles se constituem como regiões autônomas. Portanto, pertence à Espanha ainda hoje. Os laços com o povo português são muito intensos, são ligados por meio da cultura e da economia, faz divisa com o norte de Portugal, que é onde começou a própria ideia de Portugal. A literatura portuguesa acompanha as grandes transformações históricas. São essas as influências que ditam as divisões e subdivisões da produção literária em era medieval, era clássica, era romântica ou moderna. Portanto, aí seriam 3 eras que contemplariam essas 3 eras diferentes escolas literárias ou estilos de época. Essa é uma divisão, assim como existem outras. É importante sempre pensar que essas divisões estão ligadas a eventos políticos, a eventos geográficos ou mais próximo do nosso tempo, principalmente a partir do século XIX, século XVIII até, uma marcação aí já pela publicação de obras literárias. Portanto, a origem da língua portuguesa está no norte do que hoje é Portugal, na divisa com a Galiza, a Galícia, e é dali que surgiu essa língua, o galego português. Essa é a nossa primeira aula de Literatura de Língua Portuguesa 1. Aqui, a língua portuguesa é apresentada como uma construção histórica, e por isso a gente vai tratar mesmo como história. E vocês vão perceber que esse é o fio condutor da nossa disciplina, socialmente marcada, que tem suas origens na formação do Reino de Portugal. Lembrando que Portugal era, nesse momento, um condado da Espanha, né? Do Reino de Leão e Castela, para ser mais preciso. E aí, considerando a origem da literatura em língua portuguesa, a gente tem que considerar como se deu a relação entre Portugal e a Galiza, capaz de moldar uma língua e um período literário. O que acontece para que a gente tenha, então, uma transformação, não apenas da região como um todo, mas a transformação política daquele condado distante, às vezes, né, do centro econômico e político da Espanha, para um país, né? Como que ele se transforma num país que foi pouco a pouco moldando suas fronteiras, as fronteiras não são definidas no século XII, a Reconquista Cristã acaba só em 1492 e, de certo modo, é bastante longo esse processo. Mas a formação de Portugal e o estabelecimento como Estado português já se dá no século XII. E isso é importante nós marcarmos aqui, porque é justamente o momento em que o galego português se transforma numa língua. E essa língua é utilizada principalmente pelos palácios, pela corte, pela nobreza, não necessariamente pelo povo, que ainda usava muito o latim vulgar. É nesse sentido que a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma língua neolatina. Ela descende do latim, mas não é aquele latim dos documentos. É o latim vulgar, aquele latim falado pelo povo. Ok? Então terminamos aqui nossa introdução e a gente vai ver a cápsula antes da situação problema 1. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais!
Voltamos aí da cápsula. Então, a nossa situação-problema, como professores que somos, é sempre uma situação de sala de aula. Nossa intenção aqui, num curso de licenciatura, é prover ferramentas que vocês possam utilizar na atividade profissional. E a nossa atividade profissional se exerce em sala de aula. Vamos lá para o quadro para ver a situação-problema 1. A situação-problema 1 é a seguinte: numa situação fictícia de sala de aula, quais seriam as características mais importantes do trovadorismo a serem indicadas pelos alunos? Quais seriam aquelas características que os alunos deveriam ter memorizado, guardado, aprendido com maior efetividade? Que língua, temas e formas literárias, simulando ser um trovador, portanto uma função social, uma figura historicamente marcada, ele deveria escolher? Como ele escolhe para que ele possa parecer um trovador? Onde ele deveria centrar a sua produção? Principalmente nas questões de tema, de desenvolvimento, perspectiva de que fala o eu lírico. Então, a gente está falando de uma condição de sala de aula. A primeira coisa que a gente tem que falar é que é muito difícil apresentar o trovadorismo para jovens adolescentes. O trovadorismo no ensino médio é apresentado no primeiro ano. E no primeiro ano, eles acabaram de sair do ensino fundamental, por isso, eles não têm muito contato, nem com literatura, muito menos especificamente com poesia. Quando a gente vai apresentar uma produção poética que foi escrita há quase 9 séculos, né, mais de 8 séculos atrás, tem um distanciamento histórico que faz com que esses adolescentes tenham, não chega a ser repulsa, mas ele chega a ter um distanciamento desse tipo de poesia, uma dificuldade de compreensão. E é aí que nós, professores, precisamos trabalhar. Vamos lá para o quadro para a gente começar agora a problematização da situação problema 1. Entende-se como literatura lusófona toda a produção literária escrita em língua portuguesa. Lusofonia, falar o português. Portanto, lusofonia, literatura lusófona, é aquela literatura produzida em língua portuguesa. Unidos pelo idioma, Brasil e Portugal estabelecem uma interessante relação dialógica. Desde sempre, nós temos uma boa relação com Portugal. Na época da independência, há um período de lusofobia, mas exceto esse momento, nós temos uma relação dialógica interessante com eles. Fator que permite que os escritores portugueses sejam bastante conhecidos e lidos em nosso país. Inclusive, muitos de vocês conhecem Fernando Pessoa, conhecem Luiz Vaz de Camões, alguns conhecem Camilo Peçanha, Mário de Sá Carneiro. Portanto, a gente está falando de escritores que são conhecidos no nosso contexto. Não é comum ouvir falar bem, pelo menos ouvir falar de um Alves Redol, de alguns outros escritores, mas ainda assim nós conhecemos aqueles que são os principais e eles aparecem nas nossas redes sociais com frequência. A literatura portuguesa influenciou sobremaneira a construção da nossa identidade literária, visto que as primeiras manifestações da literatura nacional ocorreram ainda durante o período colonial. Durante o nosso período colonial, nós temos os seguintes períodos: o quinhentismo, que é basicamente documental, depois nós temos o barroco e, por último, o arcadismo. O nosso romantismo já começa com um país independente. Portanto, conhecer as origens da literatura em Portugal, da literatura portuguesa, é fundamental para compreender a nossa própria literatura. É natural, é quase como buscar saber quem foi seu pai ou seu avô. Os primeiros registros da literatura portuguesa datam do século XII. Em virtude da integração cultural e linguística entre Portugal e Galícia que havia à época, esses registros foram feitos em galego-português, que é essa língua que mistura os diferentes latins vulgares, né, transformando num só aquele falado na região da Galícia e outro no norte do que viria a ser Portugal, mais em torno da cidade de Porto, da cidade de Braga. Diferente do que muita gente pensa, Portugal não começa pelo sul, por Lisboa ou por Setúbal, que são regiões do sul de Portugal. Começa, de fato, pelo norte, onde está a cidade do Porto, que inclusive dá o nome ao país, Porto Cali, ok? Atualmente, a Galícia, região localizada na Península Ibérica, pertence ao território espanhol, conforme nos mostra o mapa a seguir, mas a gente pula aqui um slide e a gente já vê o mapa. A população do norte
foi também se instalando mais ao sul de Portugal. Como eu disse, Portugal começa pelo norte, dando origem ao território português, e os leoneses e castelhanos, né, o reino de Leão e Castela, por isso muitas vezes quando a gente vai tratar da língua espanhola, nós aqui ainda usamos castelhano como o nome da língua, que estavam a leste da península, também migraram para o sul, onde mais tarde também seria o território espanhol. Foi então nascendo, pouco a pouco, o português, vindo do noroeste da península e se direcionando para o sul, onde se cresceria e se consolidaria. E aí ele ganharia, pouco a pouco, distância e diferença do galego-português, se consolidando como uma língua nova. Nesse mapa aqui, nós temos a Península Ibérica, né? Aqui já o norte da Espanha, né? Aqui nós já temos o território francês, o território de Portugal é esse território aqui, portanto ele tem uma costa muito grande, né? É um litoral muito grande para um país que é tão pequeno, e a região da Galiza é essa região aqui, ó, no norte, ao norte de Portugal. E essa era uma região que durante o século XI, século XII, se desenvolveu economicamente e que por isso mesmo era uma região muito rica. É essa riqueza que permite com que os palácios, a nobreza, desenvolvam um tipo de língua, um tipo de arte literária que seja tão nobre, tão diferente, tão elitista. De fato, quando a gente vai falar do português em outros contextos, por exemplo, para os falantes de língua inglesa, para os falantes de francês, para os falantes de outras línguas, o português sempre soa uma língua nobre, porque essa é a origem dela. Ela é falada principalmente pela corte. O povo ainda falava o latim vulgar. Então a nossa língua tem, desde o começo, a intenção de se fazer bonita, a intenção de ser diferente, de ser bonita, porque era uma língua que foi criada dentro da corte, pela nobreza. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. A partir do século XI, a Península Ibérica teve o seu território recuperado pelos cristãos, enquanto os árabes se concentraram no sul da península, dando origem aos dialetos moçárabes. Nós carregamos ainda hoje muitas palavras do árabe na língua portuguesa como parte da integração entre essas culturas naquele momento. A palavra arroz, por exemplo, vem daí. A palavra alcaloide, álcool, todas as que começam com AL e são substantivos, são de origem árabe, né? Essas que têm o AL como sílaba, né? Não álamo, por exemplo. Então a gente está falando que a gente traz ainda hoje na nossa língua, no nosso cotidiano, resquícios desse momento. Com o fim da Reconquista, que acontece no mesmo ano da descoberta da América, em 1492. Portanto, pensem, a gente está falando do século XV. Se ele começa no final do século XI, 11, 12, 13, 14, 15, a gente está falando de 5 séculos de Reconquista para que fossem expulsos os mouros da região e, finalmente, o reino de Leão e Castela e o reino de Portugal se estabelecessem como são até hoje. Os reinos de Galiza, Leão, Castela, Navarra e Aragão iniciavam uma relativa unificação que posteriormente recebeu o nome de Espanha. Como eu disse, a Espanha não é uma federação, eles são territórios independentes, territórios autônomos. Juntamente com o Reino Independente de Portugal, debatiam-se esses dois estados pelas conquistas marítimas. Aí, então, Portugal e Espanha se lançam nas corridas marítimas, mas aqui, muito por conta dessa própria criação de Portugal a partir da Espanha. Nós temos aqui um exemplo de documento daquele momento, né? De fato, esse documento é do século XIII, é do segundo rei de Portugal. O primeiro é o Afonso I, o filho dele, o Afonso II, deixou esse testamento. Isso daqui é para que vocês saibam que vocês podem, em sala de aula, levar para o aluno, e aí ele vai falar, nossa, mas é muito difícil, professor, como é que você lê? E aí você tem que falar que não leu,
né? Porque esse tipo de documento exige um outro tipo de conhecimento, que não é aquele conhecimento literário, aquele conhecimento de interpretação e história do que a gente trata aqui. Portanto, esse tipo de exemplo histórico pode ser encontrado na web, pode ser encontrado na internet, e é muito curioso. Trazer esse tipo de curiosidade para a sala de aula é muito bacana. E aí, logo na sequência, mostrar para o aluno que ele não vai precisar ler o documento desse modo. Ele vai poder fazer o documento da maneira, vai poder ler como está na apostila. Então, tratando desse momento em Portugal, agora já pensando como território autônomo, a gente está falando da construção de um país por meio de guerra, né? Quando a gente vê a bandeira de Portugal, a gente vê 5 escudos pequenininhos. Esses 5 escudos são as 5 batalhas que definem o território português, que definem Portugal como país. A gente está falando de um período que, para nós, principalmente nós brasileiros, é bastante distante e muitas vezes difícil de compreender. Porque se a gente não conhece a história daquela região, é muito difícil entender como que essas misturas foram produzir aquilo que nós falamos quando não pensamos o que somos, de fato. Se a gente pensar, por exemplo, né, que o brasileiro é marcado na culinária pelo arroz e pelo feijão, o arroz já é resquício desse momento, dessas integrações culturais que se vê ali na Península Ibérica, mas ao norte, né, pensando ali em Portugal, né, principalmente, Braga, no que viria a ser Braga. E aí eu reitero a ideia de que a gente está falando de um povo miscigenado, muito miscigenado. Vejam, muito antes dos romanos, mesmo povoações pré-históricas diferentes, ocupadas por diferentes povos africanos, europeus, por povos prussianos, bárbaros, etc., até fenícios. Essa região que a gente está tratando, onde nasce Portugal, é uma região culturalmente miscigenada e que depois da invasão do Império Romano se estabelece como região administrativa ligada de algum modo aos centros econômicos e políticos da Europa. É a partir daí que a gente vai ter, né, uma decadência do Império Romano. Essas regiões todas na Europa, elas sofrem bastante o abandono, é um período de feudalismo. Vamos lembrar que no feudalismo a gente só tem 3 classes sociais, né? O senhor feudal, né? O clero, a nobreza, que ficam e o povo lá embaixo. Então a gente está falando de uma pirâmide muito rígida e é nesse sentido que a gente precisa lembrar que toda a produção poética desse momento vai se referir a um condicionamento social, político, que é ligado ao feudalismo. Além disso, é preciso lembrar que existe também uma questão que é teocêntrica. Até o século XIV, a gente vê ainda no humanismo já uma introdução do antropocentrismo. Aqui a gente vai falar de um momento teocêntrico, em que a igreja tinha muito poder. Tanto é que a autorização para que existisse o reino de Portugal é dada pelo Papa. É o Papa que depois também vai dividir o mundo entre Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas. Portanto, a gente está falando de uma relação muito grande entre a igreja e o poder instituído ali, a partir do Dom Afonso I. Então, a gente está falando de um momento que é feudalismo, é Idade Média, a gente não fala de produção literária em língua portuguesa, é galego-português, e esse galego-português está inundado de todas as referências ao seu tempo, à sua sociedade, a tudo aquilo que está tão distante da gente. E é por isso que a gente sempre ouve falar, nossa, mas eu não sei porque o professor tem que estudar tanto. Tem que estudar tanto para poder compreender e poder depois explicar para os alunos de um modo que seja interessante. E a questão aqui é essa, como apresentar isso para os alunos de modo que eles tenham interesse. A primeira coisa é que muito da produção poética desse momento, a lírica mais especificamente, as cantigas de amigo e as cantigas de amor, elas são um tipo de produção que está ligada ao sentimento, ao amor, à saudade, à distância daquele que ama, e isso todo adolescente entende. É por aí que a gente precisa trabalhar. Vamos então para o quadro para a gente ver a resolução da situação problema?
O galego-português foi falado durante a Idade Média nas regiões de Portugal e da Galiza, dando origem às línguas tanto a portuguesa e a galego. O galego existe até hoje. Aqueles aí que são mais curiosos podem buscar no YouTube exemplos de falantes da língua galega. Assim, a literatura do trovadorismo foi escrita no galego-português, que se desenvolveu no noroeste da Península Ibérica, na Galícia, com o desenvolvimento do latim vulgar, falado pelos conquistadores romanos a partir do século II. Portanto, vocês estão vendo que é uma transformação bastante lenta. Assim, as respostas esperadas dos alunos, como proposto nessa situação-problema, deveriam indicar que as composições literárias seriam feitas na língua galego-portuguesa, portanto, galego-português, e não no latim, nem no português, porque são línguas diferentes. E que se dedicasse às cantigas em detrimento das novelas de cavalaria, porque as cantigas, especialmente as cantigas líricas, elas têm essa intenção, e como eu disse, é um tipo de cantiga que facilita o entendimento dos adolescentes, uma vez que essas últimas não tiveram tanta expressão em Portugal. Fora isso, né, as novelas de cavalaria, elas não têm uma expressão tão forte em território português. Portanto, falar dessa produção é muito bacana, mas exige, assim como vocês vão perceber que muitos conteúdos exigem de nós, professores, uma preparação que nem sempre é aquela que o aluno imagina. Porque conhecer todos esses detalhes, para daí poder falar da produção literária, para daí poder falar de verso, para daí poder falar de eu lírico, de sentimento, é fundamental. Porque se o aluno olha para o professor e o professor não sabe exatamente do que está falando, ele não vai entender por que ele precisa saber se o professor não sabe. Essa é uma ideia básica. Portanto, dominar esse conteúdo é fundamental, por mais que não seja, nesse momento, o seu maior interesse. Mas naquela primeira aula, no primeiro ano do ensino médio, você vai lembrar disso, dessa aula de trovadorismo, porque o trovadorismo exige da gente um aprofundamento histórico que, por exemplo, o modernismo não exige, porque o modernismo está aqui, próximo da gente, apenas há um século. A gente está falando de um outro conteúdo que está há mais de 8 séculos, há mais de 800 anos distante da gente. Então, é preciso conhecer, é preciso mostrar que esse conteúdo é parte da nossa cultura, é o começo, né? Lembrando que a primeira poesia da língua portuguesa se chama Cantiga da Ribeirinha e já é uma cantiga de amor. Ela já é uma cantiga que, como a gente vai ver, mostra um eu lírico que sofre de amor por conta de uma amada que não corresponde ao seu sentimento. Ora, esse é o tema de quantas músicas que a gente ouve hoje no rádio. É muito fácil eles entenderem esse sentimento. Não sempre é fácil entender o que está escrito na poesia. E aí entra o papel do professor mediador, entre o conhecimento, entre a expressão do eu lírico, entre uma tradição literária e o aluno, adolescente, imerso em tecnologias, imerso em redes sociais, videogames, num universo completamente diferente, mas que sente falta, ama, sabe o que é sentimento. Por isso mesmo, é por aí que a gente deve buscar a relação com o aluno. Caso contrário, o aluno não vai entender do que você está falando de tão diferente, de tão estranho que é aquilo. Porque mesmo eu já li poesia medieval portuguesa original, né? A cópia do original é impossível. Aquilo ali é trabalho para linguista mesmo, que vai buscar, por exemplo, extrair todas as letras ramistas, né? Procurem saber o que é letras ramistas, elas aparecem só no século XIV. E a gente às vezes está lendo poesia do século XII, XIII, como a gente viu no documento de Afonso II, que era do século XIII, ok? Portanto, esse distanciamento não é um impeditivo para que os alunos gostem de cantigas medievais portuguesas, tá bom? Encerramos aqui a situação problema 1, vamos à cápsula da situação problema 2. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória?
Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Mais uma vez, a situação problema é parte da nossa experiência em sala de aula, das ideias que nós precisamos ter para desenvolver propriamente a nossa profissão. E, portanto, a situação problema remete mais uma vez a uma situação de sala de aula. Vamos lá para o quadro para a gente poder acompanhar essa situação problema 2. Se para motivar os alunos a conhecer o trovadorismo, você conduzisse o seguinte debate. Você estava muito feliz com Inês, que era simples, tinha uma beleza singela e te levava para passear pelos bosques. Quando conheceu Beatriz, que é nobre, altiva e incapaz de decorar seu nome. Né? A gente tem aqui uma moça pobre e simples, que é muito cuidadosa e que faz companhia, está junto, e a outra, que é uma nobre, muito bonita, altiva, a Beatriz, mas não lembra o nome. Portanto, a gente está falando de dois modelos sociais muito diferentes. Tendo em mente o trovadorismo, escolha o tipo de cantiga que você comporia para cada uma delas e reflita sobre a diferença entre os gêneros, né? Pensando nos gêneros das cantigas. Além de escolher o gênero de cantiga, você seria capaz de compor uma cantiga com base no conteúdo da aula? E aí, lembrando que mesmo aqui no exemplo, a gente está falando de um relacionamento que é sentimental, amoroso. E isso os alunos conhecem, ok? Então, a gente está falando aqui de um tipo de produção que, ainda que seja muito distante historicamente do nosso momento, ela é uma produção que faz sentido para os alunos adolescentes. Tanto que os mesmos temas são trabalhados na música popular brasileira ainda hoje. E são trabalhados em qualquer música popular, porque tratar de amor, tratar de sentimento é parte da expressão humana, é parte das necessidades humanas, são necessidades afetivas. E é nesse sentido que as cantigas vão aparecer, especialmente as cantigas líricas, as cantigas de escárnio e maldizer, não. Mas as cantigas líricas, diferente das satíricas, trazem esse conteúdo, e esse conteúdo é um gancho importante para a gente poder fazer com que os alunos apreendam e entendam o que está sendo dito ali. Vamos lá para o quadro para a gente começar, então, a situação problema 2. O professor Massô Moisés salienta que a poesia trovadoresca exige do leitor de nossos dias um esforço de adaptação e um conhecimento adequado das condições históricas em que a mesma se desenvolveu, sob pena de tornar-se insensível à beleza e à pureza natural que marcam essa poesia. Portanto, o Massô Moisés é um super professor, né, autor de livros muitíssimos importantes, talvez o mais comum que vocês encontrem nas bibliotecas é a literatura brasileira através dos textos e a literatura portuguesa através dos textos. Aqui ele fala algo que é realmente brilhante em relação ao trovadorismo. A primeira coisa, eu já tinha dito, o trovadorismo exige. Ele exige do leitor um tipo de conhecimento, ele exige do leitor uma preparação para a leitura. E esse esforço de adaptação é justamente resultado dessa exigência, né? Uma adaptação de um tempo muito distante e um conhecimento adequado das condições históricas. Como eu disse, aqui conhecer história é muito importante, porque caso contrário, você vai projetar a nossa sociedade naquela poesia e simplesmente não vai funcionar. E o que pode acontecer de pior nesse processo é você fazer com que o seu aluno se torne insensível à beleza e à pureza natural,
porque é uma poesia muito bela, é uma poesia muito simples, mas é muito bela. Eu, particularmente, gosto de alguns gêneros bem específicos, né? Cantigas de Amigo Barcarolas, porque elas têm essa pureza natural, que é muito próxima daquela da infância mesmo. A ideia de que a gente está falando de uma produção que é o começo da nossa língua. E como dizia Clarice Lispector, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Imagine, se você não sabe o nome de alguma coisa, é porque você não tem relação com ela. A relação com as coisas se estabelece primordialmente pelo nome. A partir daí, vocês pensem como a língua molda o nosso contato com o mundo, com tudo, com todas as coisas, com todos os seres, com todas as experiências impalpáveis e imateriais. A língua é o limite daquilo que a gente consegue pensar, porque você não consegue pensar além do que as palavras te permitem. É dessa beleza natural que eu estou falando, a beleza natural de algo que nasce. A língua é um organismo. A gente não está falando de um sistema fechado, rígido, como muita gente pensa, quando ouve falar de reforma ortográfica, acha que vai passar uma lei e que essa lei vai definir o que as pessoas vão escrever nos aplicativos de mensagem, na internet, na cartinha de amor, no recado para o amigo. Não. A língua é livre. A língua é decidida por quem usa a língua. Hoje a gente sabe e não tem mais medo de que o internetês acabe atrapalhando a língua que a gente chama de culta, mas que eu prefiro chamar de norma padrão, porque daí todas as outras seriam incultas e não são. Quando a gente percebe que o internetês não vai ocupar esse lugar, porque cada modo de expressão tem o seu lugar. E é isso que a gente precisa lembrar, tratando desse contexto, porque essa beleza natural, que é particular de um modo de expressão historicamente marcado, depende, ela exige que nós conheçamos, nós, professores, conheçamos a Idade Média, conheçamos a Reconquista Cristã da Península Ibérica, conheçamos esse processo de formação de uma língua a partir do latim vulgar e que se mistura com outra língua com intenções de ser bela. É por isso que a gente precisa avançar pensando a literatura em língua portuguesa na Idade Média é ainda passível de leitura. Ela ainda pode mover o seu leitor. Ela é poesia. Do mesmo modo que nós nos adaptamos para poder apresentar essa literatura para os alunos, pouco a pouco eles começam a se reconhecer nessa poesia, reconhecer os seus sentimentos, porque ela carrega ainda, como diz o maçom Moisés, essa beleza natural que é própria daquilo que é mais humano, o amor, o sentimento, a saudade, ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Didaticamente, a lírica trovadoresca se divide em cantigas de amor, a primeira, são atribuídas à influência da arte desenvolvida na Provença, o sul da França. Vocês lembram do mapa? A gente tinha o norte de Portugal, a Galícia, e logo para cima já era um pedacinho da França, que é a Provença, entre os séculos XI e XIII. Naquela região surge o amor cortês, de corte, cortesão. A gente está falando da nobreza, não é o povo aqui. O povo ainda estava ligado à tradição do latim vulgar, ok? Aqui a gente está falando de uma cantiga que é palaciana, é nobre, é da corte, por isso o amor cortês. Ele é mais intenso na voz dos trovadores da Galiza e Portugal, que não se limitam a imitar, mas a sofrer de maneira mais dolorida. Vejam, esse sofrer de amor, e aí é preciso lembrar que hoje a gente tem até um nome que define isso muito bem. Numa aula de tratar de cantigas de amor, é muito fácil levar um Pablo com sofrência, porque o sentido é o mesmo, né? Homem não chora. Qual que é o sentimento ali
do trovador que fala para uma dama inatingível, que nunca será dele, né? A tristeza de não tê-la, de não poder tocá-la, de não poder se aproximar dela. É a mesma coisa. Então, essa comparação é sempre muito bem-vinda e é muito fácil quando a gente está tratando de algo que os alunos já conhecem. Portanto, as cantigas de amor são muito bacanas e elas devem ser apresentadas sempre primeiro, porque ela funciona como esse gatilho para que o aluno perceba que tem sim o que ele compreender naquele espaço, naquela produção literária, naquilo que inicialmente é tão distante, mas que se reconhece. Quando começa na sala de aula a falar quem está apaixonado, né, tratando de uma cantiga de amor, os alunos já começam a olhar um para o outro para um, mostrando que eles sabem do que você está falando, do que a cantiga vai falar. E isso gera interesse. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. As cantigas de amor são escritas em primeira pessoa. Nelas, o eu poético, o eu lírico, declara seu amor a uma dama, tendo como pano de fundo o ambiente palaciano. Portanto, a gente fala de uma cultura que é palaciana. É por esse motivo que ele se dirige a ela, chamando-a de senhora. Só, né, como um detalhe, na poesia trovadoresca original, hoje a gente utiliza a palavra senhora, mas na poesia original a gente está falando da mesma palavra, só que ela antes se escrevia senhor. A palavra senhor, no século XII, era uma palavra feminina. Conhecer esse tipo de detalhe, que é filológico, ajuda e faz com que os alunos fiquem mais interessados por conta de ser tão curioso. Esse tipo de cantiga, a cantiga de amor, mostra a servidão amorosa. Você conhece aquele seu amigo, aquela sua amiga, que faz tudo por amor? É vassalagem amorosa, dentro dos mais puros padrões da vassalagem. E vamos lembrar que o vassalo é essa figura medieval que na pirâmide da sociedade medieval ele está lá por último junto com o povo, tá? Então o vassalo é aquele que obedece ao senhor feudal. E aqui o eu lírico se coloca como vassalo de sua senhora, do amor dela. Dessa forma, a mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada que só existe na ideia, a quem é dedicado um amor sublime que também é idealizado. Esse amor só existe na ideia, ele não existe na realidade. Portanto, a gente está falando aqui de uma cantiga, né, a gente chama no geral de amor platônico, os alunos não entendem o que é platônico justamente porque eles não conhecem Platão. Mas, quando conhecem Platão, passam a dizer, é porque daí o amor só está na ideia, ele não se concretiza, ele não se realiza. Quando eles passam a entender que isso existia no século XII, existe desde sempre, a gente sabe, é muito mais fácil, muito mais interessante apresentar esse conteúdo, porque eles vão estar mais próximos do século XII pelo sentimento, através do sentimento, do que necessariamente da literatura, das palavras que estão ali colocadas, naturalmente adaptadas no livro didático ou na apostila que você for usar. Vamos lá para o quadro para agora ver as cantigas de amigo. Eu, particularmente, gosto mais das cantigas de amigo, onde o lírico é feminino. As cantigas de amigo originam-se do sentimento popular. Se a cantiga de amor é palaciana, a cantiga de amigo é popular, ela nasce do povo. E na própria Península Ibérica, diferente da poesia da cantiga de amor, que nasce com a influência da França e também da Galícia. Nelas, o eu poético é feminino. No entanto, quase todos os autores são homens, né? Eu falo quase, porque a gente sabe hoje que existiam mulheres que escreviam cantigas, mas essas cantigas não são creditadas às mulheres, ok? Essa é a principal característica que as diferencia das cantigas de amor, onde o eu lírico é masculino. Portanto, quando a gente fala da lírica, né? A lírica compreende as cantigas de amor e de amigo. A de amor é um homem que fala, na de amigo é uma mulher que fala. Além disso, o ambiente descrito nas cantigas de amigo não é mais a corte, não é mais o palácio, é a zona rural. Portanto, ele tem uma relação com a natureza muito bonita. Lembram do Maçom Moisés?
a beleza natural. As cantigas de amigo, elas têm esse poder. Elas têm várias categorias de cantigas de amigo, que já é um gênero, e aí subgêneros, né? Então a gente tem cantiga de amigo de romaria, e aqui eu mais gosto, né? Eu tenho 2 exemplos. As cantigas de amigo de romaria fala das moças que iam nas romarias, né? Romaria não nasceu agora, romaria é um negócio que já existia no século XII, e atravessavam a Europa, né? Para ir nesses centros de culto. E aí a romaria acaba sendo um motivo para as meninas irem buscar namorado. Então ela fala da mãe que vai rezar enquanto ela vai buscar namorado. Mas as que mais me agradam de fato são as barcarolas. As barcarolas são cantigas de amigo, onde a mulher fala da saudade que ela sente do amado, que foi levado pelo mar, pelo rio, pela água. Então ela fala com a água. O eu lírico, mulher, fala com a água, perguntando por seu amado. É sempre muito bonito. E se a gente estiver pensando na tradição portuguesa, de um povo que dominou o mundo pelo mar, as barcarolas são cantigas que não só exprimem um momento, um modo de pensar, mas aquela beleza natural de um povo. E aí essa cultura traduzida de um modo sublime, sublime mesmo. Vamos lá para o quadro para a gente continuar? Os cenários nas cantigas de amigo são de uma mulher camponesa, característica que reflete a relação dos nobres com as plebeias. Esta é, sem dúvida, uma das principais, tá errado aqui, principais marcas do patriarcalismo na sociedade portuguesa. As cantigas de amigo são escritas em primeira pessoa também, e geralmente são apresentadas em forma de diálogo. Como eu disse lá no caso das barcarolas, ela conversa com a água, com o rio, com o mar. Isso resulta em um trabalho formal mais apurado em relação às cantigas de amor e que para mim é bastante agradável de fato. Essas cantigas são a expressão desse sentimento feminino. Nesse contexto, a mulher sofre por se ver separada do amigo, que na verdade é o seu amado, né? O amante ou o namorado. Portanto, ela vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, ou se ele ainda a trocará por outra, né? E aí a gente pode, na sala, lembram que eu falei da cantiga de amor? E aí pergunta para as meninas, mas e aí, o seu crush, né? Aquele que você está olhando, aquele que troca mensaginha no contatinho. Quando você fala assim com os alunos, eles te entendem. E aí essa ideia toda aqui que está na novela, na série que ele assiste, vai aparecer na cantiga. Ele se reconhece. Esse sofrimento é, em geral, denunciado a um amigo que serve de confidente. Os demais personagens que compartilham o sofrimento da mulher são a mãe, um amigo, ou mesmo um elemento da natureza que aparece personificado, portanto, prosopopeia é o nome correto da figura de linguagem, ou personificação. Mas aqui, como eu disse, o exemplo mais bacana das barcarolas que fazem, né, essa relação com a água. As cantigas de escárnio e de maldizer são as cantigas satíricas do trovadorismo. E, portanto, elas servem para tirar sarro, para criticar, para fazer rir. As cantigas de escárnio apresentavam, em geral, uma crítica indireta e irônica. Portanto, nesse tipo de composição, podemos encontrar expressões ambíguas, com duplo sentido, justamente porque ele não quer identificar aquele que ele está tirando sarro. Já as cantigas de maldizer são canções cuja estrutura comporta as críticas mais diretas e grosseiras. As cantigas de maldizer são grosseiras e por isso são tão interessantes também. E aí é fácil mostrar para os alunos que isso faz parte da tradição, que não nasceu esse tipo de grosseria na internet, né? Que a própria tradição literária portuguesa, em língua portuguesa, já traz esses elementos e que são muito divertidos. Nela são usados termos de baixo calão como palavrões, pois o intuito é mesmo agredir alguém verbalmente. Então, nós já falamos muitas possibilidades de atrair os alunos para esse conteúdo. O principal aqui é fazer uma relação com a vida do aluno, aquilo que você precisa conhecer o seu aluno. Você tem que conhecer o seu público como profissional. Você precisa saber o seu público, o que ele quer, como ele vive. E é nesse sentido que fica mais fácil aproximar o aluno
de um conteúdo que às vezes mesmo para a gente é tão distante, porque estamos no século XXI, estamos em 2019, não estamos mais falando de um período em que seria fácil compreender o que está dito ali. Não é fácil, mas esses elementos todos, nas cantigas de amigo, de amor, que tratam do relacionamento, do sentimento amoroso, nas cantigas de escárnio, de maldizer, nas satíricas, que tratam dessa provocação, dessa crítica social, que é muito presente na internet, é trazer esse conteúdo para a vida deles. Vamos lá para o quadro para ver a resolução da situação problema 2. Na situação problema 2, o importante nessa atividade é que você possa avaliar o seu próprio embasamento, né? Primeira coisa que eu disse lá no comecinho, a literatura medieval portuguesa exige e é preciso ter base, a qualquer que seja a resposta dada pelos alunos. Enquanto Inês se assemelha a uma jovem campesina das cantigas de amigo, né? Portanto, é uma mulher do povo, simples, Beatriz é a típica senhora que está idealizada nas cantigas de amor. Mas e se algum aluno quisesse fazer uma cantiga de escárnio ou de maldizer? Preferencialmente, seria melhor evitar para não criar problema em sala de aula. Mas a atividade bem conduzida pode ser muito divertida e pode fazer com que os alunos se interessem ainda mais pelo conteúdo. Ok? Então encerramos aqui a situação problema 2. Vamos à cápsula da situação problema 3. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Antes de começar a situação problema 3, lembrar, né, reiterar o que a cápsulazinha apresenta pra gente, né, o videozinho. O fórum é um lugar muito importante do nosso sistema, um lugar de trocar ideias, de poder tirar suas dúvidas. Então, eu gosto sempre de falar do valor do fórum dentro desse nosso modelo de ensino, que é um espaço que às vezes é negligenciado, mas que eu dou muito valor. Portanto, já conversei com as tutoras sobre como será a avaliação no fórum, elas já conheciam a atividade, o trabalho nosso é integrado, então é bastante importante que vocês participem do fórum, né? Que levem essas questões, que levem isso que a gente está tratando na aula lá para o fórum, para que a gente possa desenvolver lá também o que a gente está desenvolvendo aqui, ok? Vamos então para a situação problema 3. Na situação problema 3, nós, digamos, para convidar os alunos a entenderem como as peças de Gil Vicente dialogavam com outras formas artísticas do período, você convidou os alunos a observarem a pintura O Carro de Feno, do pintor alemão Hieronymus Bosch. Se você não conhece Hieronymus Bosch, conheça. Conheça agora, porque é um pintor fabuloso. Autor de um dos trípticos mais importantes da história da pintura, né, o Jardim das Delícias, mas de modo geral é conhecido por suas fantasias, é quase um pintor surrealista que viveu lá no século XV, morreu no começo do século XVI. A partir da observação desse tríptico, você propôs a seguinte comparação. Depois de ler a peça O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e de observar a pintura de Bosch, identifique os elementos e personagens comuns às duas obras. Você acha que o quadro de Bosch poderia ilustrar a peça de Gil Vicente? Aí a expressão, a pergunta eu acredito ser bastante simples, mas que leva ao aluno pensar se ele poderia utilizar aquela imagem, e aí a gente já está falando de um tipo de letramento que é multimodalidade, né? Se ele pode ligar aquela imagem que ele observou ao texto que ele leu. Então, a gente está falando de diferentes linguagens e isso faz com que a gente remeta, obviamente, à linguagem da arte sequencial, do quadrinho, e já começa a mostrar para o aluno que o que a gente está tratando ali também não está tão distante dele, né? E se ele
ficar muito curioso por conta de Hieronymus Bosch, aí você ganhou o coração e você vai ter um aluno amante de arte. É importante dizer que não estamos mais tratando de trovadorismo, estamos tratando agora ainda do final da Idade Média, mas agora trataremos daquilo que se chama hoje humanismo. O humanismo não é um período literário, é um período de transição. Vamos lá para o quadro para a gente começar o nosso conteúdo. Temos aqui o quadro do Hieronymus Bosch e eu recomendo que vocês busquem mais detalhes dele na internet, obviamente, vocês vão conseguir reproduções muito boas. E aí eu destaco essas 3 divisões aqui, ok? O lado esquerdo, o lado direito e esse quadro central do tríptico. Essa divisão é bastante importante para a resolução da situação problema 3. O humanismo é o nome dado a uma corrente filosófica e artística que surgiu no século XIV na Europa. Na literatura, representou um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, bem como entre a Idade Média e a Era Moderna. Portanto, como eu disse, a gente fala de um período de transição e que, por isso, vai englobar características que muitas vezes são contraditórias. A ética do humanismo renascentista enfatiza o valor e a agência individual e coletiva do ser humano e a sua capacidade de melhorar suas condições objetivas através do uso da razão e da inteligência, em vez de submeter cegamente a tradições e as autoridades. E aí, necessariamente, a gente está falando de religião. Portanto, é um pensamento antropocêntrico, racional, que passa a combater, ir contrário ao pensamento teocêntrico, que era a expressão daquele momento. Portanto, a gente já vê uma expressão de racionalismo no humanismo. Com a decadência do feudalismo, né, o sistema social, econômico que molda o trovadorismo, que a gente acabou de ver, surgiu uma nova classe social, a burguesia, o que contribuiu para o surgimento de cidades. Pensem que essas regiões que não eram mais controladas por senhores feudais, mas controladas por trabalhadores autônomos, que são espaços murados, castelos, né? Para nós brasileiros, tudo que tem muro grande é castelo, e é porque a gente não tem na nossa tradição. Mas os burgos nascem justamente dessa necessidade deles se aproximarem para se defenderem, e daí surgem as cidades. E também para a emigração do campo para a cidade. Os burgueses agora competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. Além do surgimento da burguesia, outras mudanças marcaram esse período na Europa. Entre elas, o começo da expansão marítima, porque nós brasileiros temos uma tendência a marcar as navegações portuguesas pelo descobrimento do Brasil. Tá certo que foi a colônia mais importante de Portugal, mas ainda assim é preciso lembrar que as conquistas ultramarinas portuguesas começaram 85 anos antes, com a conquista de Ceuta em 1415. Expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, o surgimento de pequenas indústrias, e todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas. Assim, lentamente, a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. E hoje, essa ideia de uma mentalidade medieval, se alguém fala que você pensa como um medieval, é uma ideia bem pejorativa, ela é bem negativa, e a gente não quer ser um homem medieval. O pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, deu lugar a uma visão antropocêntrica, né? Theo, no latim, Deus, antropo, homem. Portanto, a valorização de Deus acima de tudo, e aqui a valorização do homem como medida para todas as coisas. Pode ser, por ser um movimento de transição, eu disse para vocês, ele transita, ele faz essa ligação entre o que vai ser a Era Moderna e o fim da Idade Média. O humanismo apresentava tanto as características do modo medieval de pensamento, quanto do novo modo de pensar religioso, ou seja, havia uma tensão entre essas duas visões. Porém, existia um predomínio da visão antropocêntrica, há um pendor
para a visão antropocêntrica. Nesse sentido, houve um resgate das culturas greco-romanas da antiguidade, ou seja, um resgate daquelas culturas pagãs, muitas vezes politeístas, né, que acreditavam em muitos deuses ao invés do Deus único, o que posteriormente marcaria o período renascentista, ou seja, a revalorização de uma cultura da antiguidade clássica greco-latina. Assim, houve também uma retomada de temas, valores e personagens da mitologia dos gregos e dos romanos, que são fundamentais para o desenvolvimento de toda o renascimento e a valorização do racionalismo na Europa a partir daí. Lembrando que, quando a gente fala do fim do século XIII para o início do século XIV, há alguns eventos que são muito importantes. O fim, né? A gente já está falando do fim da reconquista cristã da Península Ibérica. As últimas cidades a serem tomadas no território que hoje é a Espanha, Toledo e Granada, são cidades fabulosas, são tesouros da cultura árabe. E é preciso lembrar que muitos textos da antiguidade clássica simplesmente não existiam traduzidos em latim. Eles existiam traduzidos em árabe, principalmente por conta de Alexandre o Grande, que levou o conhecimento grego, né, apesar dele ser macedônio, ele levou o conhecimento para muitos espaços distintos, para a Índia, né, para tanto lugar diferente, criando as várias Alexandrias, e esse conhecimento foi disseminado, copiado e levado para outros lugares. Nesse caso, os árabes, que valorizavam muito conhecimento, lembrando que a primeira universidade do mundo fica, se eu não me engano, o nome da cidade é Feu, e ela é de 913, alguma coisa assim. Portanto, o primeiro centro de conhecimento no mundo também é árabe. Os árabes valorizavam demais o conhecimento. Só para lembrar que quando a gente fala de algoritmo, toda a matemática que a gente utiliza hoje, a gente está falando de uma tradição que foi trazida do norte da África para a Europa por Fibonacci no século XII. Entre o século XIII e o século XIV, outra coisa motiva muito, é as bibliotecas árabes de Toledo e Granada. O número de textos que depois seriam traduzidos para o latim, para as línguas vernáculas, é imenso. O conhecimento do mundo passa a ser maior a partir da tradução desses textos árabes para a Europa e aí para a disseminação para todo o conhecimento a partir da invenção de Gutenberg, aí lá no século XVI. Então, a gente está falando de um momento que começa com a Reconquista Cristã, a formação do Estado português, mas que avança para aquilo que nós conheceríamos hoje como obra de Platão, Aristóteles, por exemplo, quando a gente está falando da poética de Aristóteles, né? A gente está falando de um texto que estava também traduzido em árabe. Portanto, é fundamental a recuperação desses textos para o desenvolvimento de um pensamento racional, lógico, não preso ao misticismo, especialmente esse misticismo cristão que marca a Idade Média, desde o fim do Império Romano até o fim do século XIII, início do século XIV, quando o humanismo entra em cena. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar? Gil Vicente foi o poeta e dramaturgo português considerado o pai do teatro português. Em Portugal, Gil Vicente foi a figura mais importante do humanismo literário. Gil Vicente escreveu poemas e obras de dramaturgia, autos e farsas, né? Tanto os autos quanto as farsas são interessantíssimos, dos quais merecem destaque. O Velho da Horta, esse é um tema muito atual. O Alto da Barca do Inferno, também muito atual. Aliás, a trilogia das barcas, né, do Purgatório e do Paraíso. O Alto da Sibila Cassandra e, por último, a farsa de Inês Pereira, que até hoje é comum a gente ver encenação da farsa de Inês Pereira, porque é um texto muito famoso, muito importante e muito divertido. O teatro de Gil Vicente, chamado de Teatro Vicentino, teve origem em 1502 com a apresentação do texto O Monólogo do Vaqueiro. Suas peças de caráter popular possuem um forte teor satírico. A sátira aqui funciona pelo princípio latino, ridendo castigat mores, rindo
castigam-se os costumes. Portanto, a sátira funciona como um motor da transformação social, da transformação do comportamento. Nas obras emblemáticas, ele critica os costumes da sociedade portuguesa, tecendo um fiel retrato de sua época. Além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresenta um teor moralizante, mas que é feito através do humor. E aí, a gente está falando de um protocolo que é muito parecido com o que a gente vê hoje com os vídeos de humor na internet. Eles apresentam, a gente dá risada, mas ele está criticando um comportamento e por isso mesmo transformar esse comportamento em algo ridículo é um tipo de crítica moralizante. Outra figura importantíssima do humanismo é Fernão Lopes, escritor responsável pelo início do movimento humanista em Portugal em 1418. Ele é considerado o pai da historiografia portuguesa e uma das principais figuras da literatura medieval. Não é que ele seja o primeiro historiador português. Ele é o primeiro historiador português que deu atenção para documentos históricos. As histórias antes eram contadas muito mais para serem bonitas, a história dos reis apenas. O primeiro a dar atenção para o povo na história de Portugal. O primeiro a dar atenção para os aspectos humanos e, portanto, parte do humanismo é Fernão Lopes. Sua indicação para a guarda-mor da Torre do Tombo em 1418 tornou-se o marco inicial do humanismo em Portugal. Com um estilo literário peculiar, Fernão Lopes foi marco na literatura medieval da sua época. O escritor ficou conhecido por suas crônicas históricas, ainda que a prosa historiográfica tenha surgido anteriormente. No movimento do trovadorismo, ela atingiu seu apogeu no humanismo, com a figura de Fernão Lopes, que é, como eu disse, aquele primeiro a valorizar o povo. Por exemplo, na história do cerco a Lisboa, a fome que o povo passava não se prende ao espaço palaciano quando trata da história do povo de Portugal. Portanto, o humanismo é esse período de transição que marca o fim da Idade Média, o começo da Era Moderna. Ele tem em si tanto o teocentrismo quanto o antropocentrismo. Em Portugal são dois principais autores. A gente tem o Fernão Lopes, que é marcado pela crônica historiográfica, e tem o Gil Vicente, que é o pai do teatro português. Eu recomendo para aqueles que têm bastante interesse e vão ler as obras literárias, né? Leiam O Alto da Barca do Inferno, que é fenomenal, é engraçadíssimo. Eu me assusto quando eu me divirto demais com um texto escrito no século XV. Um texto escrito no século XV faz alguém no século XXI rir. Isso é impressionante. Então, recomendo ler O Alto da Barca do Inferno, mas é preciso lembrar também, né, a nossa aula não permite, mas no material de vocês também vão ler sobre Garcia de Rezende, que compilou a poesia palaciana do período do humanismo, mas aí a gente está falando de uma poesia muito específica, muito fechada, que não representa o povo de Portugal, mas apenas a corte lisboeta, ok? Por isso aqui na aula a gente dá ênfase para essas duas figuras, Fernão Lopes e Gil Vicente, porque a obra deles trata mais do povo e da história de Portugal do que as poesias palacianas compiladas por Garcia de Rezende. Vamos lá para o quadro para a gente resolver a situação problema. O dramaturgo português Gil Vicente e o pintor alemão Hieronymus Bosch possuem muito, mas muito em comum. As obras de ambos trazem uma mistura de valores humanistas e medievais. No tríptico de Bosch, vemos 3 momentos, um em cada painel, lembram que eu marquei lá no começo, como era comum nesse tipo de pintura que se divide em 3. No primeiro painel, vemos o Jardim do Éden, com a humanidade representada antes do pecado original. Já no painel central, vemos um carro de feno que simboliza os bens materiais disputados por todos de maneira violenta. É possível notar brigas, promiscuidade, personagens como nobres e religiosos no meio disso tudo, enquanto um anjo olha para o céu em desespero. A gente sabe, né, que a nobreza, os ricos e os religiosos hoje não, né? Assim, isso já mudou muito. É por isso que é tão interessante conhecer essa literatura, conhecer a arte desse período e perceber que algumas coisas são humanas e o ser humano carrega a todo tempo, como, por exemplo, a corrupção. No terceiro painel,
Vemos como aquele carro de feno segue para o inferno, onde os personagens devem ser punidos por seus desvios. O carro de feno de Bosch funciona mais ou menos como a barca do inferno da obra vicentina, levando os homens, inclusive os religiosos e os nobres, a serem julgados por seus pecados. Portanto, a gente está falando aqui de uma produção que é notadamente ligada ainda à religiosidade, mas ela já faz uma crítica social. É assim que a gente pode mostrar para o aluno onde está o antropocentrismo e o teocentrismo. Toda a estrutura ali da vida terrena, do purgatório, do céu, do inferno, é apresentado tanto por Gil Vicente quanto por Bosch. E essa idealização toda mostra como essas estruturas são presentes e perenes na sociedade. O pensamento que está lá em Hieronymus Bosch, que está lá em Gil Vicente, ainda é discutido hoje. E isso faz com que, mais uma vez, aquele aluno adolescente que está ligado no celular, que está ligado no videogame, de repente se interesse por algo que não é necessariamente do tempo nem do momento dele, mas que diz algo porque ele é ser humano. E a ideia de ser humano é muito importante. Não só porque a gente está falando de humanismo, mas porque a gente está falando de uma produção literária que serve para sensibilizar o ser humano. No caso, os dois destaques nesse momento aí, Fernão Lopes e Gil Vicente, servem para humanizar, quando por meio da crítica ou por meio da história. Da joia? Encerramos aqui a situação problema 3. Vamos à cápsula, agora 4. Vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Voltamos aí, então, agora para o fechamento da nossa aula, provocando novas situações. Vamos lá para o quadro para a gente ver uma nova situação. No terceiro painel, aqui. Vamos lá, provocando novas situações. Como os períodos iniciais da literatura lusófona representam a formação da própria língua? Vejam, a gente teve uma aula muito centrada em história, mas a gente não tratou da história propriamente da língua. A gente tratou da história da literatura. Portanto, qual a relação, entre essa história da literatura lusófona com a formação da língua portuguesa? Qual é o impacto da literatura na língua que a gente conhece hoje? Eu posso adiantar que, por exemplo, Os Lusíadas de Camões, publicado em 1572, é fundamental para definir a forma da língua que nós conhecemos hoje. Ok? Então, uma obra literária funciona como um marco da nossa língua. O trovadorismo tem relação com a literatura em língua portuguesa produzida nas últimas décadas? Será que a literatura que nós escrevemos hoje tem relação com o que estava sendo falado, tratado lá no trovadorismo, ainda que não sejamos senhores feudais, vassalos ou trovadores? Será que essa produção fala conosco? Por vários motivos, por vários exemplos, vocês já perceberam na aula de hoje que sim. E aí eu trato até da música, mas se a gente buscar poesia mais próxima, tem muita gente interessada em trovadorismo, porque o trovadorismo é quando a gente olha para trás e vê, como o Maçom Moisés diz, uma beleza natural que a gente não tem mais. Qual o papel do humanismo renascentista para a representação literária portuguesa? Qual o papel desses três, Garcia Rezende, que a gente só nomeou nessa aula, mas principalmente Fernão Lopes e Gil Vicente, para a representação da literatura
em Portugal, principalmente essa literatura que vai surgir como parte já da era moderna, a partir do classicismo, que vai ter como grande representante Luís Vaz de Camões. E por último aqui, diálogo do professor com os alunos, eu queria deixar aqui uma ideia para vocês. O principal é que quando eu utilizei esse termo muitas vezes, né, distância histórica, né? E a distância é sempre um impedimento, é sempre um problema. A gente quer aproximar, a gente quer poder trazer para perto. Então, é importante lembrar que essa distância histórica, ela pode sim criar um impedimento para o aluno poder entender, poder gostar de literatura e aquilo que o professor quer, né? Participar da aula. Pode ser? Pode ser. É aí que entra o papel do professor, é aí que entra o profissional da literatura, aproximando o conteúdo do século XII, XIII, XIV, de uma realidade digital, de uma realidade economicamente brutal, de uma superpopulação que é muito diferente do que existia na Idade Média. Fazer essas comparações, mas mostrar que existem coisas que existiam lá e que existem ainda, apenas porque somos seres humanos, é muito importante. Portanto, o professor de literatura não vai preparar apenas para o vestibular, não vai preparar apenas para que o aluno possa conseguir interpretar textos mais complexos, mas é função do professor de literatura também humanizar esses alunos, a percepção de que os textos carregam sentimentos, valores, que eles carregam muito mais do que apenas palavras. E é nesse sentido que os alunos adolescentes do primeiro ano do ensino médio, que é onde esse conteúdo é ministrado, vão entender sim quando você estiver falando com eles. Porque você está aqui, nesse momento, num sistema digital, ouvindo falar de trovadorismo. Ou seja, não parece tão difícil. Tá joia? Então eu desejo para vocês um bom estudo essa semana, que seja uma ótima semana para vocês. Até a semana que vem. Participem do fórum, ok? Nós temos um videozinho de encerramento da aula. Já deixo aqui o meu abraço, um tchau, tchau e até a semana que vem. Você e eu. Oi. Eu tô trancado aqui há 3 dias tentando fazer uma música pra minha namorada. A Aninha. Porque amanhã é o nosso aniversário, mas tá difícil, eu não entendo por quê. Eu tô apaixonado pela Aninha. Eu acho ela a mulher mais linda do mundo. Isso devia ser mais que o suficiente pra me inspirar. Mas eu não consigo expressar o que eu sinto. Já busquei ajuda tentando ouvir música, assistindo filme e nada. Eu precisava de alguma outra coisa. A arte de trovar. A cantiga galego-portuguesa de cunho profano se divide em 3 gêneros. Cantiga de amor. De amor. Será que é isso que vai me salvar? Existiam a cantiga de amor, a cantiga de amigo e a cantiga de escárnio e maldizer. Além desses tipos, havia também a tensão, que é uma disputa dialogada, o pranto, que é um lamento pela morte de alguém, e a pastorela, que é a narrativa do encontro de um trovador com uma pastora. Além disso, eu li aqui que as cantigas de amor eram elaboradas, aristocráticas, cantavam as qualidades da dama e o sofrimento do poeta. Bingo! Isso vai me ajudar muito, porque a Aninha é perfeita e ela merece mesmo ter as qualidades exaltadas. Oi, amor! Sim? A gente se vê amanhã. Viu? Aquele livro que você deixou aqui sobre cantigas medievais de amor? Sensacional. Sim? O quê?
Cantiga de amigo? Mas é de amigo. Mas... Tá. Um beijo. Até. Minha namorada acabou de me recomendar que lesse sobre a cantiga de amigo ao invés de cantiga de amor. Será que é alguma indireta? Agora eu tenho que ler. O livro diz que, apesar de nas cantigas de amigo o eu lírico ser feminino, a maioria delas eram compostas e cantadas por homens. Enquanto a cantiga de amor tinha influência estrangeira e era uma coisa de elite, a cantiga de amigo era natural de Portugal e tinha origem popular. Outra diferença é que a figura das cantigas de amigo é a bela jovem enamorada, que fala sobre a sua iniciação amorosa, não a mulher idealizada das cantigas de amor. Aqui, a jovem fala sobre o que sente, a alegria pelos encontros, a raiva pelas mentiras e a saudade pela partida do amigo, que quer dizer namorado. Ah, sim, agora entendi. Acho que a Aninha quis dizer com isso para que eu pare de idealizar ela. Na verdade, ela já tinha me dito isso antes. Eu fui tão idiota que mereci uma cantiga de escárnio e maldizer. Bom, eu tô cheio de ideias agora. Conhecer poesia trovadoresca era o que eu precisava para copiar. Digo, para me inspirar. E se inspire você também. Pesquise mais sobre cantigas galego-portuguesas e bons estudos, que eu vou ficar compondo aqui. Até mais!